Então vamos ver agora quais são as funções que as proteínas têm nos seres vivos, nos organismos vivos, né? Então, a principal função das proteínas é que elas são nutrientes estruturais, né? São nutrientes plásticos e estruturais, ou seja, eles fazem toda a estruturação e reconstrução dos tecidos, tá bom? Então, quando uma célula se lesiona, um tecido se lesiona, que ele se cicatriza, então a cicatrização ela é formada basicamente por proteínas, certo? O crescimento de algum animal, de algum ser vivo, ele se dá pela questão das proteínas. Se uma criança, por exemplo, ela tem uma carência de certos tipos de proteínas, ela vai ter uma deficiência no seu crescimento, tá bom? Então, as proteínas elas são estruturais. As proteínas elas vão dar estrutura, formação, construção, lembrem disso, tá bom? E as principais estruturas estruturais que a gente vai, as proteínas estruturais que vamos estudar e vamos ver sempre, são, por exemplo, a queratina, né? Que ela tem uma função aí hipermeabilizante na pele, ela é hipermeabilizante nos cabelos, nas unhas. Então todas essas estruturas elas possuem a queratina, certo? Com função de hipermeabilizar, tá certo? A actina e a miosina elas são importantes na contração do músculo. Então os músculos só se movimentam, se contraem devido à ação da actina e da miosina. O colágeno, que serve como resistência, né? A resistência da nossa pele, a elasticidade da nossa pele, também tem a elastina, falando sobre isso. O colágeno também está presente aí em tendões, né? Da resistência a tendões. Então todas essas são proteínas que são estruturais. E a albumina também, que dá viscosidade. Então o nosso sangue, por exemplo, ele é viscoso, né? O nível de viscosidade do nosso sangue, ele controla a pressão arterial. E tudo isso se dá devido à concentração de albumina que temos no sangue, tá? Outra função aí das proteínas é a função energética. Como eu falei a vocês, a principal fonte de energia dos seres vivos são os carboidratos. A primeira fonte, né? A primeira fonte imediata. Depois a gente utiliza a gordura como fonte de energia. E por último as proteínas. Lembrando que quando os embriões estão sendo formados, existe o vitelo. Então o vitelo é uma massa proteica que vai ser responsável por dar a energia que o embrião necessita para se desenvolver, tá bom? Então temos também uma função hormonal nas proteínas. A função hormonal quer dizer que todos os hormônios do nosso corpo são formados por proteínas, tá? Então tem vários hormônios aí: insulina, o glucagon, o hormônio GH, hormônios esteroides também, por mais que eles sejam formados por uma parte de lipídios, mas eles também são formados por proteínas, né? Então todos os hormônios são a base de proteínas, tá certo? Hormônios são reguladores, não esqueçam disso. As enzimas também são proteínas, tá? O que são enzimas? Enzimas são estruturas que têm várias funções e dentre elas a principal função das enzimas são a função de catálise, certo? Então as enzimas são catalisadores e catalisadores aceleram as reações químicas que ocorrem no nosso metabolismo. A gente vai ter amanhã uma aula só sobre enzimas, tá bom? Então, a outra função aí das proteínas é a defesa. Qual é a função de defesa das proteínas? Vejam, uma célula de defesa, um leucócito, né, um neutrófilo, qualquer outra célula de defesa, elas são células, mas anticorpos não são células. Anticorpos são substâncias produzidas por essas células, certo? Com função de defender o nosso corpo contra os antígenos, né? Os agentes causadores aí de várias doenças. Então os anticorpos nada mais é do que proteínas lançadas por células de defesa do nosso corpo, tá bom?
Então veja, anticorpos são importantíssimos, né? Existem vários tipos de anticorpos, como anticorpos de defesa, anticorpos que vão se ligar diretamente com atividades antialérgicas, certo? Anticorpos de memória, que é quando a gente adquire um certo anticorpo e a gente não adoece mais de uma certa infecção, exemplo aí da catapora, que muita gente não adoece de catapora por conta que já tem uma defesa de memória no seu corpo. Todas as vacinas, elas servem como defesa de memória, tá certo? E tudo isso devido aos anticorpos, que são proteínas lançadas diretamente das células de defesas no nosso corpo, beleza?